Então vamos à sétima pergunta. Quais as possíveis consequências de um PED? Havendo condenação, as consequências administrativas são proporcionais à gravidade do fato. Então, você pode ser penalizado com a punição de advertência verbal, que é uma repreensão feita perante duas testemunhas e anotado depois no seu prontuário. Na escala crescente de punições, a segunda mais grave é a multa, que corresponde a 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria na qual você está inscrito e pela qual está respondendo. E digo isso por quê? Porque você pode ter uma inscrição como enfermeiro, por exemplo, e outra como técnico. E aí está sendo investigado no procedimento por um ato que você cometeu como enfermeiro. Então a anuidade será considerada aquela que você paga para essa categoria. O terceiro nível de punição corresponde à censura, que é uma repreensão feita em um periódico. Ou entenda-se periódico como uma publicação. Normalmente essa publicação é uma publicação do próprio sistema COFEN-COREM, onde vai estar registrado aí o resultado do processo para efeitos legais. A penalidade de suspensão implica na proibição temporária de exercer a profissão por um prazo máximo de 90 dias. E nesse período existe o recolhimento da sua carteira profissional junto ao COREM. Não a carteira de trabalho, entenda, a carteira de registro como profissional da enfermagem. Pessoal, até aqui, até a punição de suspensão, essa e as demais anteriores podem ser aplicadas pelos CORENs, pelos Conselhos Regionais de Enfermagem no âmbito estadual. E por fim, como resultado de um processo ético disciplinar, existe a pena de cassação, que é a mais rigorosa punição aplicável a um profissional da enfermagem, que consiste na perda do direito de atuar. Essa perda tem um limite máximo de aplicação, que são 30 anos, né? E essa punição somente pode ser imposta pelo Conselho Federal. Importante saber ainda que após o período determinado, que pode ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, qualquer tempo abaixo dos 30 anos, você pode requerer a sua habilitação de acordo com a legislação. Por isso que é importante conhecer bem o que trata disso, o Código de Ética da Enfermagem. Lembra lá no início que eu falei que responder a um PED não é motivo para desespero? Então veja só, existem apenas 12 artigos no Código de Ética da Enfermagem para os quais é aplicável a pena de cassação do direito ao exercício profissional. É a Resolução 564 de 2017 do COFEN. Então, eu não vou ler esses artigos porque eu desejo que você tenha a curiosidade de buscá-los, né? Então, eu vou ler aqui apenas o artigo 82, que consiste em colaborar direta ou indiretamente com outros profissionais de saúde ou áreas vinculadas no descumprimento da legislação referente aos transplantes de órgãos, tecidos, esterilização humana, reprodução assistida ou manipulação genética. Por isso que o fato de responder a um PED não é motivo também para você entrar em desespero e achar que vai ser banido da enfermagem se você não incorreu em uma dessas situações que estão aqui previstas na legislação. Há uma estratificação da gravidade das condutas em 4 níveis. Então, uma infração ético-disciplinar pode ser considerada leve, moderada, grave ou gravíssima, a depender de critérios objetivos e subjetivos que são apurados com base nas provas que foram coletadas, como testemunhos, como documentos que foram juntados, como filmagens, fotografias, qualquer tipo de prova lícita e admitida no direito vai servir de substrato para que alguém formule uma valoração sobre a gravidade da sua conduta. Então, são consideradas infrações leves: ofender a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa sem causar debilidade, difamar organizações da categoria ou instituições e causar danos patrimoniais ou financeiros. São consideradas infrações moderadas: provocar debilidade temporária de membro, sentido ou função em uma pessoa, causar danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Graves são aquelas que têm capacidade de provocar perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, causar dano moral irremediável na pessoa, e aqui eu coloquei um destaque, já eu explico porquê, causar danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Esse segundo item está destacado pelo seguinte fato: para o direito brasileiro,
qualquer tipo de dano moral é considerado remediável através de uma indenização. E por fim, o quarto nível da classificação das infrações abrange as infrações consideradas gravíssimas, que incluem provocar a morte ou debilidade permanente de membro, sentido ou função em uma pessoa, ou causar dano moral irremediável. Eu preciso repetir que, para o direito brasileiro, não existe dano moral que seja irremediável. Todo dano moral pode ser remediado, entre aspas, através de uma compensação financeira consistindo numa indenização através de um processo civil. É preciso que se chegue a uma definição sobre o tipo de punição a ser aplicada e, se for o caso de uma multa, o valor que será pago pelo profissional da enfermagem que foi considerado infrator, quanto tempo vai durar a suspensão dele, que pode ser até 90 dias, ou quanto tempo vai durar a cassação do direito ao exercício da profissão, se for o caso. Então, são levados em conta os seguintes fatores: a gravidade da infração, as circunstâncias atenuantes e agravantes, o dano causado e o resultado, e os antecedentes da pessoa que está sendo punida. Chegamos aqui então à oitava pergunta, onde a pessoa que está respondendo a um PED pode ser diariamente sobressaltado por essa aflição, que é saber se pode ser demitido por isso. Veja só, eu vou referenciar aqui um trabalhador de uma instituição privada de saúde, onde pode acontecer duas situações. A demissão sem justa causa é aquela que pode acontecer a qualquer tempo, por iniciativa da empresa, bastante que para isso ela te diga o seguinte: você foi associado a um fato negativo e a sua presença aqui dentro da instituição traz um reflexo ruim. Então, você vai ser demitido por isso, com todos os seus direitos trabalhistas assegurados, mesmo estando a empresa ciente de que você ainda não foi considerado culpado, ou pode até sequer estar ainda respondendo a um processo ético-disciplinar. Em outra situação, que é um pouco mais complicada, é a demissão por justa causa, e ela é decorrente de uma cassação do direito ao exercício profissional. Então, se você foi cassado pelo seu COREM, provavelmente a empresa vai te demitir por justa causa, onde vai ocorrer aí a perda de alguns direitos trabalhistas. Por isso que é muito ruim essa segunda modalidade. E isso é decorrente, essa demissão por justa causa, da perda da habilitação para exercer a função para a qual você foi contratado, porque a consolidação das leis do trabalho, no seu artigo 482, traz várias situações que autorizam a demissão por justa causa e, consequentemente, a rescisão do contrato de trabalho. E uma delas, que é a linha M, trata justamente isso: a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Por que eu destaquei aqui conduta dolosa do empregado? Doloso é a mesma coisa que intencional, que proposital. É uma coisa que você faz ciente do que está fazendo. Então, se você é contratado como prestador de serviço ou concursado em uma instituição pública, essa situação de demissão vai variar conforme o estatuto de cada órgão, seja ele no nível federal, estadual ou municipal. Devem existir previsões e até no seu contrato de trabalho ou no edital do concurso que você prestou, devem existir algumas situações que já te deixam ciente do risco de demissão, caso você incorra em alguma situação ali contemplada. Quem trabalha na área sabe que há uma diferença significativa entre ser contratado ou concursado, e isso versando sobre a questão da estabilidade, né? Então, é muito mais fácil dispensar um contratado do que um concursado, porque esse tem um número maior de garantias, sendo necessário um procedimento administrativo onde serão assegurados os direitos previstos na Constituição Federal. E assim nós chegamos à parte final desse primeiro vídeo sobre os seus direitos na enfermagem, onde foi abordado o tópico procedimento ético-disciplinar junto ao COREM. Eu deixo aqui meu contato, caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica construtiva. E aproveito a oportunidade para agradecer aos colegas
discentes Laís Lemos, Larissa Martini e Paulo Natan, que contribuíram na revisão do conteúdo. No próximo vídeo eu vou abordar todas as consequências de um erro na enfermagem e realizar posteriormente um estudo de caso de um fato ouvido na cidade de São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro, envolvendo uma estagiária de um curso técnico de enfermagem e uma senhora que acabou falecendo supostamente em decorrência de um erro de enfermagem.